Oi, 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 galera, tudo bem, pessoal? Espero que vocês estejam bem. Estou começando mais um vídeo aqui para trazer algo útil para mudança de hábitos de vocês, para mudança de estilo de vida de vocês que vai levar vocês ao emagrecimento, tá? Isso aqui é um papo de professor para aluno, de amigo para amigo, tá bom? Então eu não vou enrolar muito, ou eu vou enrolar muito, não sei. Vamos ver. Agora eu tô com esse microfone, não sei se ele tá funcionando. Alô som. Porque o meu outro, que eu comprei em Camelot, na Shopee, deu pau. Enfim. É... E vai ser assim a apresentação. Meu grande microfone. O que eu vim trazer para vocês aqui é um conceito muito legal que eu vi no livro Hábitos Atômicos. É um conceito chamado platô de potencial latente. Vocês já ouviram falar sobre isso? Não? Então, senta aí que eu vou te explicar como é que isso vai mudar a tua perspectiva em relação a crescimento pessoal e a desenvolvimento de novos hábitos, tá? Mas antes de começar a falar sobre ele, eu vou falar sobre outras coisas que vão ajudar e vão fundamentar essa ideia do livro, tá bom? Eu trouxe para vocês esse pensamento aqui, né, de uma que eu vi na filosofia taoísta quando eu estava estudando, mas ele, se eu não me engano, ele está presente em outras filosofias também. Mas eu vi esse pensamento lá. E eu revendo agora, recentemente, eu achei, cara, isso aqui tem tudo a ver com neurociência, isso aqui tem tudo a ver com as novas abordagens em relação à mudança de hábitos. Então eu vou trazer isso em um vídeo para tentar dar essa perspectiva para as pessoas, né? Porque, e coincidentemente, casa com o que eu vou falar sobre o platô de potencial latente, né? Vamos lá. Observe seus pensamentos, pois eles se tornarão suas palavras. Observe as suas palavras, pois elas se tornarão suas ações. Observe suas ações, pois elas se tornarão seus hábitos. Observe seus hábitos, pois eles se tornarão o seu destino. Aqui está o meu slide, pessoal. Vou colocar ele na tela depois, tá bom? Eu estou aqui com o computador aqui embaixo, com o meu notebook aqui embaixo. E vocês vão ver isso que eu estou falando, tá? O que a neurociência diz hoje? Né? Que toda ação que é realizada em rotina, de maneira rotineira, dia a dia, se ela é prazerosa ao teu cérebro, ele vai transformar essa ação em algo automático, né? Ele vai automatizar essas ações que você está tomando no teu dia a dia, né? E com isso você começa a caracterizar a formação de hábitos, tá bom? Os hábitos nada mais são do que novas conexões neurais. Conexões neurais porque o cérebro, ele é gaiato, ele é safado. Ele não quer gastar energia com essas ações de rotina, né? Então imagina só, toda vez que você vai executar uma ação, ele tem que gastar muita energia para você executar aquela ação. Não, ele quer que você automatize aquilo para ele não precisar trabalhar muito. É assim que funciona o cérebro. E quando a gente olha para esse pensamento aqui que eu trouxe, que é observe seus pensamentos, pois eles se tornarão suas palavras. Isso tem muito sentido, por quê? São dos teus pensamentos que vão vir a tua decisão de agir. Então você tem que começar a pensar melhor. Você tem que começar a definir melhor os teus pensamentos, porque é isso que vai caracterizar a tua criação dos teus hábitos. E é nisso que consiste a ideia do autor em melhorar o nosso comportamento, né? Quando a gente entra na ideia de processo de mudança, o autor ele propõe uma ideia de você melhorar conscientemente e consistentemente você mesmo todos os dias, tá bom? Por quê? Porque os hábitos, pessoal, eles são formados por ações que são repetidas todos os dias, tá? Então a gente precisa começar a trabalhar a ideia de melhoria constante em cima das nossas ações, que me levou a buscar esse tipo de abordagem, né? Como é que eu vou fazer o meu aluno emagrecer se ele não muda de hábito? Então eu preciso ter um conhecimento em relação a isso. Como é que eu vou te ajudar a mudar de hábito? Eu preciso que você faça o seguinte: eu preciso que você comece uma jornada de autoconhecimento. Ah, mas isso é muito clichê, parece autoajuda e tudo mais, cara, mas só você sabe o que é bom pra você. E só você se conhece melhor do que ninguém. Então eu preciso que você olhe pra dentro e comece a mapear os seus hábitos,
Não tem jeito. Se você quiser mudar de hábito, você precisa entender os padrões de hábitos que foram formados ao longo da tua vida, né? Pra gente poder dar um direcionamento melhor. Não existe isso. Não existe isso. Você precisa entender, cara. Você precisa sentar, pegar um papel e fazer todas as ações que você tem. Todas as ações em todas as situações. Pode ser em casa, pode ser no trabalho, pode ser para ir para uma festa. O que te leva a ir para uma festa, o que te leva a fazer tais coisas, né? Você precisa mapear tudo e você precisa identificar os padrões que te levam a fazer essas coisas. E por último, eu preciso que você comece a ver, olhar um pouquinho para o lado das tuas crenças. O que que tu acredita em relação à tua própria saúde, em relação ao teu lado pessoal, como é que a vida deve ser vivida, porque se a gente não ir por esse caminho, você vai trabalhar para ter um resultado, você vai chegar no resultado, você vai abrir mão do resultado, porque você chegou nele, porque você não olhou para sua crença, você não olhou para dentro, para tentar modificar o que está dentro para poder espelhar isso para fora. Você simplesmente só olhou para fora, só o externo, tá bom? Então, a ideia de melhoria contínua se baseia nisso, é você olhar para dentro, entender o que você precisa melhorar e trabalhar nisso diariamente, né? Eu já trouxe um estudo, já trouxe alguns estudos aqui que falam que para você formar um novo hábito, dependendo do hábito, você pode levar de 21 dias a 30 dias. E ele pode chegar até 60 dias para você consolidar a criação de um hábito, que um hábito não se trata somente de ações, se trata da formação de novas conexões nervosas. E para essa conexão acontecer, você precisa simplificar isso. Quanto mais complexo for a ação, maior é o tempo para você criar, para você fortalecer essa conexão nervosa. Quando se trata, por exemplo, de treinar, de fazer musculação ou fazer qualquer outro treinamento físico, que é mais complexo, leva em média 220 dias. Eu já falei isso em outro vídeo, então eu não quero falar isso aqui agora, mas leva em média esse tanto de tempo. Mas só que a gente tendo consciência disso, a gente entra na ideia de melhoria contínua. Você vai pegar um hábito que você quer, você vai fragmentar esse hábito para você trabalhar em cima de uma ação simples que te leve a esse hábito, né? Para você chegar no resultado que você quer. Mas aí a gente entra no conceito do platô de potencial latente. O que é isso, tá? Eu vou ler aqui rapidinho só para eu me relembrar, para refrescar um pouco a memória, que eu coloquei aqui nesses tópicos, que vai aparecer aqui na tela para vocês. O autor apresenta o conceito de platô de potencial latente, que se refere à resistência natural que enfrentamos antes de alcançar um grande progresso. Por incrível que pareça, refrescou. Não, por incrível que pareça, para tudo na vida, para qualquer coisa que a gente faz na vida, vai chegar um ponto que parece que tem uma resistência. Você se pergunta por que as coisas não estão dando certo para mim aqui nesse momento, na minha vida, entendeu? Eu estou fazendo tudo certo, estou agindo da maneira correta, mas não estou conseguindo avançar. Mas não é isso, ele coloca essa ideia, porque de alguma maneira existe uma barreira ali que está falando o seguinte para você: cara, você precisa de mais experiência, você precisa continuar melhorando. Melhora os pormenores, tá bom? Melhora os detalhes, porque só assim você vai conseguir ser melhor daqui em diante. Aí eu entro numa seguinte ideia que eu tive para falar sobre isso aqui no vídeo. Eu lia muito antigamente light novel, né? Não sei se vocês sabem o que são light novels. Eu pegava histórias chinesas e botava pra ler, me amarro em ler. O que tinha nessas light novels que eu achava legal? A gente tinha um personagem e esse personagem fazia aquela famosa jornada do herói. Ele não tinha nada e ele entrava num processo de melhoria contínua. E ali, geralmente nessas histórias, eles têm níveis de crescimento espiritual e tudo mais, né? E que exige experiência, exige certos itens de melhoria do corpo deles, certa mentalidade, certos insights. E eles iam evoluindo e chegava a certo ponto que tinha um grilhão. E ele só conseguia ir para outra fase espiritual dele na história se ele rompesse esse grilhão. E ele precisava contar com cuidados com o corpo, cuidados com a alma, cuidados precisava
construir mentalidade, precisava construir insights em relação à vida ali dele, em relação às técnicas que ele adquiriu até ali, né? Para poder passar. E ele passava, e já era outro processo, era constante. Sempre ele ia evoluir até certo ponto e ele ia ter que ter mais essa soma de insights para poder passar do outro grilhão. É constante, é o tempo todo. É a mesma coisa na nossa vida. Eu trouxe esse outro exemplo aqui, que é tipo jogar RPG. No RPG, não sei se vocês jogaram, mas eu vou exemplificar rapidamente aqui. RPG, você tem um personagem, você tá jogando lá no computador ou no videogame, você vai subir ele do nível 1. Então subiu, matou os monstros ali, os mobs do jogo no início, que são difíceis pra caramba, porque você tá no nível 0, tá? Nível 1, nível 2, nível 3. Na medida que você vai avançando de experiência, matando os mobzinhos, você vai ficando mais forte e vai ficando mais fácil de lidar com esses monstrinhos. Então você vai ter que avançar no mapa. Vai chegar um ponto do mapa que você não vai conseguir mais evoluir, porque você vai precisar mudar de classe. Se você é humano, você vai ter que encontrar uma profissão ali dentro, uma classe específica, né? E para isso vai ser exigido que você cumpra uma série de missões, tá? Se você cumprir essas missões, você avança de classe, você volta a subir de nível. E é assim, por isso que eu trouxe esse exemplo. É exatamente isso, tá bom? Então, a gente vai chegar nesse processo, né, de mudança contínua, de melhoria contínua, de 1 em 1%, que a gente vai atingir esse platô, que tudo vai andar devagar. Por que vai andar devagar? Porque, de alguma maneira, a vida está querendo que você adquira mais experiências. Você vai adquirir essas experiências. E quando você romper esse platô, a gente vai entrar no seguinte slide. As pessoas, elas vão olhar para ti e vão falar: cara, nossa, como ele evoluiu, nossa, como ele cresceu tanto. Poxa, foi do nada. Mas não foi do nada. E a gente tem essa metáfora do bambu aqui que o autor coloca. Porque imagina só, antes de romper o solo, o bambu, segundo o autor, ele cria raízes. Ele leva anos para formar raízes. Anos e anos e anos e anos para formar raízes. E quando ele fura o solo para cima, o bambu, ele cresce muito rápido em pouco tempo. Ele leva muito mais tempo para crescer para cima, né? Para alcançar os 15, 20 metros dele, do que para formar as raízes, né? Só que você só olha para a parte de cima do bambu, você não vê o tempo que foi levado para ele construir essas raízes. Então as pessoas, elas sempre vão enxergar a parte de cima do bambu. A gente enxerga a parte de cima do bambu, mas a gente não consegue ver o tempo que foi levado para ser constituídas as raízes dele. E assim é a gente, né? Vai chegar um momento que a gente está focando em 1% de melhoria contínua e simplesmente vamos chegar ali num ponto que a gente está bem, mais ou menos, mas a gente não está mais avançando. E exige algo que eu vou falar agora, exige paciência. Isso exige paciência. Como é que a gente supera o platô de potencial latente? Aí vem essas 3 dicas para você aplicar aí com você no ano de 2025. Foque na melhoria contínua. Não tira o foco disso, né? Você não pode pensar no resultado. O que deixa a gente impaciente é a gente pensar que a gente não está alcançando o resultado. Mas a gente tem que tirar o foco dali e focar em continuar melhorando as nossas ações diárias, continuar melhorando as nossas fraquezas, continuar pegando diferentes tipos de experiência para poder enriquecer mais os nossos insights. Porque nós vamos ter a oportunidade de transpor essa barreira, de ultrapassar essa barreira. E quando essa oportunidade chegar, vai ser estrondoso, porque você está pronto para isso. Então, segundo ponto, simplifique os hábitos. Você não precisa trabalhar em um contexto grande, em grandes objetivos, em grandes metas. Você tem que simplificar, você tem que pegar esse grande objetivo e transformar em pequenas ações. Por exemplo, você quer emagrecer, você tem que ir treinar, quer ir malhar na academia de musculação. O que você tem que fazer para você ir malhar? Vamos simplificar isso para você emagrecer. Primeiro você tem que começar. Então vamos simplificar mais. Todo dia eu vou fazer 10 minutos de polichinelo aqui em casa. Todo dia eu vou deixar a minha roupa pronta antes de eu ir dormir, para eu poder ir malhar no dia seguinte. Então é isso, é simplificar. Eu quero mais qualidade de vida. Todo dia eu vou beber água a cada 2 horas. Vou beber um copo cheio de água. E assim por diante. Você tem que fragmentar
o teu hábito que você quer alcançar em pequenas ações para você poder chegar nele. E por último, novamente, tenha paciência. O sucesso não é imediato, mas fruto de preparação constante. Sucesso é quando você repete esse processo de melhoria constante, esse processo de melhoria de maneira consistente, tá? Porque o ponto-chave do emagrecimento ou da hipertrofia é isso, é consistência. Você não tem resultado se você não estiver treinando, tá? Como é que você vai evoluir se você não estiver fazendo o que vai te levar àquele resultado? E eu digo isso para todas as outras coisas na vida, não só... Isso aqui é só um exemplo porque está na minha área, tá? E por último, para fechar, pessoal, eu entro no meu bordão, no meu projeto, tá? Projeto Reconecte-se. Na verdade, o projeto é Reconecte, mas a ideia é Reconecte-se, tá bom? Trabalhe seus pensamentos, alinhe seus pensamentos com as suas ações. Faça essa jornada de autoconhecimento. Entenda os seus hábitos, mapeie eles para a gente poder dar um novo sentido, um novo direcionamento, tá? Para a gente poder chegar no resultado que você quer, tá? Então, deixo para vocês essa frase de Sócrates: que desgraça é para o homem envelhecer sem nunca ver a beleza e a força que o seu corpo é capaz. Nós somos capazes de fazer muita coisa, mas nós temos que nos alinhar para isso. Nós temos que ter o pensamento certo para isso. Não adianta só querer, a gente precisa pensar certo para a gente agir certo dentro do objetivo que a gente quer alcançar. Para isso, a gente precisa construir o nosso leque de hábitos que vão nos fazer chegar nesse objetivo. Que na verdade é o contrário, é o objetivo que vem pra gente quando nós estamos com os hábitos certos. É isso aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Hoje eu não bati 17 minutos.